Risco específico ou não sistemático. Nós aprendemos isso naquela diferença entre renda fixa e renda variável. E nós vimos que risco específico está atribuído à renda variável. Ok, vamos entender um pouquinho? Risco não sistemático, ou também chamado de risco diversificado. Diz respeito ao quê? A empresas, segmentos ou setores. Mais uma vez, vamos pegar o caso da Vale, que ocorreu na cidade do Brumadinho, Minas Gerais, em 25 de 1 de 2019. O que aconteceu? Houve, portanto, o rompimento da barragem de Brumadinho. Todos sabem o que aconteceu, uma grande tragédia. Inúmeras pessoas foram mortas, devastou totalmente a cidade. E esse fato ele foi específico à Vale. E aí me recordo bem que as ações da Vale, nesse momento, estavam em torno de R$ 52 a R$ 54 reais, e elas chegaram a R$ 42 reais. Claro, por que chegou? É um risco específico. Então os investidores começam a temer possíveis indenizações, possíveis impactos negativos na empresa, perante multas, também a fiscalização, a CVM, e aí essas ações são depreciadas por receio de que algo ruim aconteça, principalmente afete o lucro da empresa, porque o maior interesse de um acionista é no lucro. O que aconteceria com o segmento educacional se o governo federal anunciasse o encerramento do FIES? Haveria um impacto fortemente nas ações dessas empresas ligadas à educação. A C3 Educação poderia ser uma que ia sofrer com isso, e a gente não quer em momento algum, mas brincadeiras à parte. É isso que aconteceria, Então, esse encerramento do programa, que é algo que incentiva o consumo, vai influenciar na receita, no lucro. Isso causa impacto, o investidor teme, ele cria receio, e isso pode influenciar nos preços das ações, ok? Então, esse é um risco específico do setor educacional, caso haja um encerramento do FIES. Ficou bem claro? A diferença quando estamos falando do risco específico de uma empresa ou risco específico de um segmento, de um setor. Entenda que os dois são riscos específicos, mas pode ocorrer de formas diferentes. Muito bem, agora nós vamos falar de IPO. E o que quer dizer IPO, professor Heron? Vamos lá, vamos entender então esse processo de oferta pública inicial de ações. Bom, você já sabe, que uma empresa SA ela pode ser de dois tipos. A SA de capital fechado ou uma SA de capital aberto. Se ela é uma SA de capital fechado, isso quer dizer que, na prática, essa empresa é controlada por uma família ou por uma quantidade restrita de pessoas, de sócios. Enquanto uma SA de capital aberto, quando ela resolve expandir, crescer, ela precisa, então, primeira coisa, mudar o seu regime. Uma SA de capital fechado para SA de capital aberto. Logo, ela está permitindo que novos investidores possam fazer parte do controle da empresa, ou, então, que possam ser sócios da empresa quando não há o interesse de tomar o controle dessa empresa. Então, isso é uma sociedade de capital aberto. Portanto, a lei é rígida, então muitas informações, indicadores, demonstrações financeiras, contábeis, normas, legislação toda envolve o processo de uma SA de capital aberto, e aí ela deve respeitar para que ela continue listada na Bolsa e também atenda todos os requisitos que o mercado exige, tá? Ok, entendido isso, o que a gente agora vai entender? Por que existe o mercado primário e o mercado secundário? Vamos lá. Então, aquela SA de capital fechado, viu que seria uma boa escolha fazer a abertura do seu capital em detrimento a fazer uma operação bancária, um empréstimo bancário. Então, como ela tem diversos projetos de longo prazo, e um deles é expandir, é crescer, então ela optou por abrir o seu capital. Isso quer dizer que
a empresa está disposta a pegar parte do seu capital, né, e pulverizar em forma de ações e jogar ao mercado, convidando outras pessoas a serem acionistas da empresa. Dessa forma, como você já viu em renda variável, né, o propósito é buscar o ganho de capital, lucro e também todos os direitos previstos para quem possui ações, né? Dividendos, juros sobre capital próprio, subscrição, bonificação. E aí para a empresa que está abrindo capital, qual é a vantagem? Bom, a vantagem que é, ao comparar o empréstimo bancário e a possibilidade de abrir o seu capital na Bolsa de Valores, muitas vezes abrindo o seu capital é muito mais vantajoso que tomando um empréstimo bancário. Então nós temos de um lado ali uma figura representando uma empresa e um investidor A. Então no mercado primário, essa empresa que era de capital fechado está abrindo seu capital, logo está lançando ações no mercado. Então esses títulos vão para o investidor A que está pagando por ele, que está pagando por essas ações. Então todo esse recurso que o investidor está disposto a pagar pelas ações vão ser revertidas ao caixa da empresa. E aí, obviamente, a empresa utilizará esses recursos para os seus projetos, né? Então, no mercado primário, os recursos entram para o caixa da empresa. E o mercado secundário? Bom, no mercado secundário acontece o seguinte: o investidor A, ele optou por desfazer dos papéis. Houve uma certa valorização, e aí ele diz, bom, já estou ganhando aqui 10% se eu vender as ações hoje. Eu paguei 10, né? E elas estão valendo 11. Eu posso vendê-las? Sim. E de que forma eu vou vender? No mercado secundário. Então o investidor A vai pular para o mercado secundário e aí ele vai, através do seu home broker, através de um assessor ou de um consultor, vai dizer então ao mercado que ele está disposto a vender as suas ações ao preço de R$11. Vendendo a R$11, ele vai ter um ganho de capital correspondente a 10%. E o investidor B, conforme a figura que você está vendo, ele paga por essas ações que, para ele, para a sua perspectiva, essas ações estão com preço atrativo, paga então R$11 ao investidor A, que pagou pelas ações lá no mercado primário R$10, então o investidor A entrega as ações para o investidor B, e aí é assim que o processo se conclui no mercado secundário, ok? A entrada de recursos para a empresa, para o caixa da empresa? Não, somente no mercado primário. Ali é mercado secundário, então nada mais é que um investidor negociando com outro investidor. Qual é a importância do mercado secundário? Por que ele existe? Primeiro, para trazer liquidez. Tá? Então o mercado secundário serve para isso. Outro ponto relevante é que o mercado secundário ele se torna como uma referência para o mercado, principalmente para a empresa emissora. Por quê? Quando a empresa emissora desejar emitir novas ações, e ela pode fazer isso a qualquer momento, ela vai abrir parte do seu capital novamente, vai lançar novas ações ao mercado e ela vai ver qual é o melhor momento. Ou seja, bom, vamos lançar nesse momento porque as ações estão apreciadas, a nossa empresa está entregando resultado, os nossos projetos, né, estão sendo entregues também, então o investidor está enxergando valor naquilo que a gente está oferecendo. E o momento é propício para captar recursos a um custo mais baixo. Por outro lado, pode ser um momento que há fragilidade econômica, e aí essa empresa ela é muito sensível à economia doméstica, a consumo, e talvez naquele momento não seja o melhor de todos para nova captação de recursos. Então ela pode optar por um outro momento e uma outra oportunidade. Ok? Tributação. Vamos falar um pouquinho sobre o imposto de renda sobre produtos de renda variável. Como que funciona? Então, a primeira coisa que você precisa saber, qual é o fato gerador? Quando você se deparar com a palavra fato gerador, quer dizer, qual é o fato que originou a cobrança do imposto. Então, nesse sentido, é o lucro auferido na operação, ou seja, o lucro que aquele investidor conseguiu. A alíquota será de 15% para operações normais e 20% para operações day trade. Nós já vamos ver qual é a diferença entre um e outro. É permitido, para efeito de apuração, a dedução dos custos incorridos, tá? Em algumas literaturas, os custos incorridos só falam que é quanto à corretagem e emolumentos. Mas custo com plataforma também é considerado. Portanto, no seu exame, se for cobrado que houve um custo com a corretagem
Um custo com a plataforma, um home broker. Existem versões gratuitas e pagas. Então, os traders costumam utilizar as versões pagas, na faixa de R$100 mensais. Então, isso é um custo, tá, que pode ser deduzido no lucro da operação. Os emolumentos são cobrados aí pela B3 e também podem existir outras taxas aí que vai ser de acordo com a corretora ou o banco que está sendo utilizado, ok? Mas então, voltando, a alíquota de 15% para operações normais e 20% para operações day trade. Agora vamos explicar a diferença de um e de outro? Vamos lá. O que é uma operação normal? Aquela que ocorre em períodos que não compreenda o mesmo dia. Então, se eu comprar uma ação hoje e vender daqui a 15 dias, é uma operação normal. Se eu vender daqui a 5 anos, é uma operação normal. Se eu vender daqui a 20, 30 anos, é uma operação normal. Porém, se eu comprar uma ação hoje, dali 1 hora eu vender, é uma operação day trade, ou seja, day de dia, então uma operação no mesmo dia. Configurou operações no mesmo dia, é day trade. E todas as alíquotas, você vai ver, são maiores que as alíquotas das operações normais. Então está aí na tela, as operações normais versus as operações day trade. Lembra que eu falei? As alíquotas serão maiores nas operações day trade. Primeira alíquota, 15% sobre o lucro. Ambas, então, vão tributar sobre o lucro. 15% para operações normais, 20% para day trade. Como é a forma de recolhimento? Não é a fonte pagadora, porque não há pagamento de juros aqui. Ok? Concorda? Há pagamento o quê? Tem que ser auferido um ganho, um lucro. E aí a responsabilidade, por quê? Depende do investidor o momento que ele quer sair, o momento que ele enxerga que aquilo é benéfico para ele ou não. Bom, eu estou satisfeito com esse lucro, quero vender minhas ações. Então é ele o responsável por apurar essa tributação e fazer o recolhimento via DARF, via aquele documento, né, que tem que ser pago depois. E qual é o prazo para que isso ocorra? Até o último dia útil do mês subsequente da operação. Então, se eu fiz a operação digamos em janeiro, dia 15 de janeiro, qual é o prazo que eu tenho para recolher via DARF? Eu tenho até o último dia útil de fevereiro, tanto para operações normais quanto para day trade. Ok, mas tem como sonegar, professor? De forma alguma, porque nós temos o IR que ocorre na fonte. É um pequeno percentual que nós chamamos de dedo duro, porque essa pequena alíquota vai reter, né, essa tributação sobre o ganho da operação e vai informar para a Receita Federal que o investidor teve um ganho financeiro, teve um lucro na operação. Então, operações normais, não se esqueça desses 2 zeros após a vírgula. É 0,005% detalhe sobre a venda. Olha day trade, as alíquotas são maiores, então fica mais fácil para você distinguir. É 1%, mas é 1% sobre o lucro, não é sobre a venda, ok? Vamos retomar. IR na fonte, né, operações normais, 0,2 zeros após a vírgula, 0,05% sobre a venda, o quanto eu vendi, não o quanto eu ganhei. E operações day trade, 1% sobre o lucro. Então, realmente, o quanto eu ganhei naquela operação vai ser tributado na fonte 1%. Quem recolhe? Corretora. Banco ou corretora. A isenção apenas para operações normais. Até a venda de R$20 mil. Até a venda de R$20 mil. Desde que ocorra no mesmo mês. Então, se eu fiz a operação em janeiro, se eu vender até R$20 mil no mesmo mês, estou isento de imposto de renda. Independente do meu lucro. Tá? Isso existe em day trade? Não, não há isenção em day trade. A possibilidade de compensação de prejuízos, professor? Sim, em ambos os casos, operações normais ou day trade, desde que sejam compensados de forma semelhante. Se eu tive um prejuízo com operações normais, então eu vou compensar com operações normais, e se eu tive prejuízo com day trade também, compensa com operações day trade. Clube de investimento. Legal, o que é um clube? Vamos começar por aí. O que é um clube? Você já deve ter vivenciado, dependendo da sua idade, não vou revelar a minha aqui, mas eu já vivenciei um clube, né, que era do Banco do Brasil. Você já deve ter ouvido falar, Associação Atlética Banco do Brasil. E lá praticamente eu vivi a minha infância.
Então é um clube, né? Porque é um clube, você paga uma mensalidade, você paga algum valor e você tem acesso a toda a estrutura do clube, não é isso? Como meu pai foi ex-funcionário do Banco do Brasil, eu era dependente dele e lá vivi jogando futebol, praticando esportes, natação, enfim, uma série de atividades que eu me lembro com muita saudade. Mas tá, entendido o que é um clube, o que é então um clube de investimento? O conceito é semelhante, tá? Então são pessoas com o mesmo propósito, têm o mesmo interesse em comum, que se reúnem, então, portanto, é uma comunhão de pessoas com objetivos em comum. Qual é? Ganhar dinheiro, né? E aí os clubes são semelhantes a fundos de investimentos, porque eles existem através de cotas. E como é que funciona o seu processo para ser considerado um clube de investimento? Então deve conter no mínimo 3 e no máximo 50 cotistas. Então deve ser composto por no mínimo 3, no máximo 50 cotistas. Nenhum desses cotistas pode ter mais de 40% das cotas do clube. Se tiver 40,1%, descaracteriza o clube de investimento. Devem ser registrados em uma administradora, normalmente corretoras, tá? Mas pode ser em bancos também. Então essa administradora fica responsável por, né, tomar conta, administrar todo o clube de investimento, segundo as normas, as leis e a fiscalização da CVM. E, claro, obedecendo até o mesmo parâmetro dos fundos de investimentos em ações, para se tornar um clube de investimento em ações, ao menos 67% do patrimônio líquido, ou seja, todo aquele recurso de todos os investidores somados, juntos, né? Eles devem ao menos 67% ser investidos em renda variável. E renda variável é só ações? Não. Nós temos ações, fundos de ações, ETFs, né? Que são fundos passivos de ações, bônus, que você viu, bônus de subscrição, recibos de subscrição, debêntures conversíveis de ações e também certificados de depósito em ações. Então essas são as permissões para o tipo renda variável para atender o critério de ao menos 67% do patrimônio investido nesse tipo de investimento, ok? E como é feita a gestão do clube de investimentos? Pode ser feita de duas formas. A primeira, por um profissional autorizado pela CVM, tá? Então ele vai ter que ter a certificação CGA e, além da certificação, ter a autorização da CVM para poder, então, ser o gestor profissional junto a esse clube de investimento. E também, óbvio, ser eleito na Assembleia. O que quer dizer uma eleição em Assembleia? Né? Houve ali a maioria dos votos para que se autorizasse, então, esse gestor a ser o gestor profissional do clube. E qual é a outra forma? Pode ser exercido por uma ou mais pessoa, um ou mais cotistas, e aí fica dispensado a autorização da CVM, tá? Não precisa ter a autorização da CVM para ser esse gestor, se for um ou mais de um, desde que o gestor não receba qualquer remuneração, tá? Então ele não pode receber remuneração. Já o gestor profissional, ele vive disso, ele precisa ser remunerado. Já nessa segunda opção, em que pode ser exercido por qualquer pessoa, né, dentro do clube de investimento ou mais pessoas, dispensa essa autorização do CVM e essa pessoa não pode ser remunerada em hipótese alguma. Tá? Qual é a tributação? É semelhante, é renda variável, então ela só pode obedecer à regra da tributação de renda variável. Neste caso, 15% sobre o quê? Sobre o lucro, o ganho de capital.